Olá turma, tudo bem com vocês? Espero encontrá-los bem. Vamos para mais uma aulinha, mais uma videoaula, né? E aqui eu vou fazer uma recapitulação do que a gente viu na nossa última videoaula, né? Onde falamos que na tradição religiosa e da fé cristã se entende que Deus revela a eternidade do céu, a sua finitude na terra, né? Para os cristãos não há uma outra forma de encontrar Deus a não ser com os pés no chão da história, né? Isso nós vimos lá na página 12, página 13 do nosso livro, que tem essas possibilidades de encontrar Deus, né? Os limites, bem como na relação com os outros e com a natureza. De acordo ainda com o cristianismo, quanto mais humanos formos, né, mais divinos nos tornaremos. A fé cristã tem como referencial a pessoa de Jesus Cristo, com o Filho, né? Ele como Filho de Deus, então desenha sua trajetória no mundo, na história, né? Onde vai de Belém a Jerusalém, ou seja, do nascimento à morte na cruz, como vimos nessa imagem, né? Nesta grande obra renascentista, nessa linda pintura, né? Jesus nasce e morre na cruz por amor à humanidade. Isso nós podemos vivenciar, né? Para quem é cristão católico, acostumado a frequentar as celebrações, né, pode vivenciar agora nessa época pascal, né, onde celebramos alguma semana a ressurreição do Senhor Jesus. Então falamos ainda, né, sobre como podemos identificar essa fé cristã nas imagens que a gente viu das páginas 10 e 11, né, nessas duas imagens que estão aparecendo. Nessas pinturas renascentistas podemos observar a humanidade do Filho de Deus, né? Júlio Romano dá ênfase à imagem de um bebê no colo de sua mãe, em um ambiente doméstico de uma casa comum. Já o outro artista, né, é o Greco, representa Jesus carregando a cruz com um olhar em direção ao alto, né, como se estivesse olhando, né, para o alto, para o seu Pai que está no céu, suplicando ajuda, né, que remete à sua humanidade, né, assim como ele viveu na Terra, viveu entre nós, seres humanos, né, então, essa questão que às vezes nós nos encontramos aflitos, né, com alguma dificuldade, então, pedindo ajuda a Deus Pai que está no céu, então, um pouco remete essa pintura de El Greco, né, que remete a Jesus, né, suplicando ajuda ao Pai, na sua humanidade, né? Ou seja, podemos dizer e refletir de ambas as obras, né? Que Deus, por meio de Jesus, ele faz humano a todos nós. E ainda na página 12 e 13 do nosso livro, nós comentamos um pouco, né, sobre as várias experiências cristãs do amor de Deus, onde após a morte de Jesus na cruz, né, seus primeiros seguidores se espalharam por diferentes regiões, né, isso dentro e fora da Judéia, né, no lugar onde Jesus passou, Jesus viveu, e fundaram pequenas comunidades em várias cidades, né, e isso a gente traz para o nosso meio hoje, né, como se fosse cada um hoje no seu bairro, na sua cidade, né, seguindo a sua fé cristã. Nessas comunidades, a experiência com o transcendente, né, transcendente, aquele ser superior que cada religião acredita ser, né, podendo ser Deus, Oxalá, enfim, o nome que cada tradição religiosa chama a Deus, esse ser superior, o transcendente. Então, nessas comunidades, a experiência com o transcendente foi vivida com expressão de amor por todos os irmãos. Vimos que na Bíblia, lá no livro de João, capítulo 13, versículo 35, né, diz que todos saberão que sois meus discípulos se vos amardes uns aos outros, né? Era o que Jesus pregava, né? O amor. Tudo que tu fizerdes, né, faça com amor ao teu próximo, né? Não espere nada em troca. Isso a gente pode vivenciar, conversando sobre isso na campanha da fraternidade, primeiras aulinhas do ano, né? Onde a gente pode vivenciar a parábola do bom samaritano, né? Viu, né, sentiu compaixão e cuidou dele, sem conhecer, sem olhar a quem. Então aquele homem bom samaritano cuidou do seu próximo que estava no chão, né? Olha que vem em encontro o que a gente está estudando hoje. Podemos ressaltar ainda que o centro da experiência religiosa de cada cristão
e da comunidade deve ser a prática do amor. É pelo amor que uma pessoa é capaz de experimentar de maneira concreta e visível a união com Deus, de acordo com o que viveu e ensinou seu Filho Jesus, né? Que falamos, né, sobre a questão do bom samaritano, de ajudar sem olhar a quem. Trago para vocês essa imagem de Madre Teresa de Calcutá, né, sobre o exemplo que ela deixou, né, de amor ao próximo, de generosidade, de compaixão, né? Olha que imagem bonita. Então, a Madre Teresa segurando uma criança no colo, né, e espalhando generosidade, espalhando amor por todo o nosso mundo, né? Por que não podemos fazer igual? Podemos, né? Basta a gente querer, basta a gente olhar à nossa volta e ver que muitas pessoas precisam da gente, precisam de amor, precisam de carinho, de generosidade, de afeto, né? Fala-se tanto hoje que o mundo precisa, né? As pessoas precisam de contato, de abraço, de aperto de mão. Agora nem tanto, né, por conta dessa pandemia, né, então os contatos físicos vão ficar um pouco mais difíceis, né, mas atitudes, gestos, isso não tem hora nem lugar para a gente fazer. E ainda refletindo sobre essa questão das experiências religiosas, sobre amor, sobre generosidade, né, podemos dizer que essas experiências religiosas e espirituais, seja de qualquer tradição, né? Mas ela, quando vivida com sinceridade, elas têm um reflexo prático na relação com os outros e com o mundo, né? Vamos deixar isso bem presente em nosso dia, né? Viver a prática, viver com sinceridade, né? Essa sua tradição religiosa, essa experiência religiosa que de repente você já teve quando pequeno, né? Ou está tendo ainda, participando de algum movimento na sua igreja, sua paróquia, né, lá no seu templo, né? Pratique o amor, pratique a generosidade. Já de falar, né, assim como diz na página 13 lá do nosso livro, fala sobre o budismo, né, conta a história, depois você pode pegar seu livro, ele é na íntegra, né, a história de um jovem, né, que foi se dedicar ao monastério, né, foi ser um monge budista, né, para viver essa simplicidade, né, conforme os seguidores de Buda, buscar essa luz interior, né, essa simplicidade, esse caminho do respeito, né? Temos depois na página 14, conversamos sobre as experiências dos muçulmanos, né, que tem como fundamento a vida do profeta Maomé, isso no islamismo, né, e a revelação de Alá, né, o Deus na língua deles, como o Todo-Poderoso, Misericordioso, Benevolente, né, e ainda essa fé em Alá é o primeiro dever, né, do muçulmano, no fundamento da comunidade islâmica, né? Alá é o único da sua oração litúrgica, né? O seu livro sagrado, o Corão. Então aqui a gente entra também em outras questões, né? Não só no cristianismo, como vimos ainda há pouco, como relembramos, né? Mas também a questão do budismo, essa presença agora também da ligação do profeta Maomé com Alá, lá no islamismo, né? E você vai descobrindo, você vai vendo e nós vamos percebendo, né? Que algumas das tradições religiosas também elas meio que caminham por o mesmo caminho, né? O caminho do respeito, também um pouco dessa questão da paz, do amor, da simplicidade. E uma das frases bonitas, né, que a gente encontra no livro, que diz assim, que os muçulmanos, eles acreditam que Alá, ele enviou Maomé, o seu maior profeta, para transmitir o quê? A mensagem e trazer a verdadeira sabedoria de Deus para a Terra. Olha que coisa bonita, né? Então, transmitir a verdadeira sabedoria de Deus para a Terra, né? Então você pode aproveitar essa leitura que tem na página 14 e 15 do nosso livro, né? Aquela experiência ali do islamismo, do Maomé. E depois você pode responder lá no seu próprio livro, na página 15, tem duas perguntas, né? Então você vai responder sobre a história que você leu. Diz assim a primeira pergunta: sintetize o que o anjo Gabriel, segundo a fé islâmica, disse ao profeta Maomé, né? Então você vai lá e vai ver conforme diz o texto. E o segundo, né, é pesquise como foi escrito o Corão e registre o que você descobrir, tá bom? Então não esquece, página 15 tem atividade do livro para fazer, então você lê a história na página 14 e 15 e depois responde essas duas perguntas, certo? O prof vai repetir, caso alguém não consiga acompanhar com o livro. Na página 15, então, a pergunta diz: sintetize, né?
que você acha, diga, né, que o anjo Gabriel, segundo a fé islâmica, disse ao profeta Maomé? E a segunda perguntinha é: pesquise como foi escrito o Corão e registre o que você descobrir. Tá bom? Aí para você fazer então, registrar essas atividades lá no livro. E passando na página 16 do nosso livro, né, você que vai acompanhando, ali já traz uma imagem, né, de alguém ali à beira de um lago, à beira de um rio, né, vimos poluição, como aparece aqui nessa imagem, né, ali já fala um pouco sobre a prática politeísta hindu, né, que ela comporta uma relação das pessoas com a natureza, né, então esse cuidado. O hinduísmo surgiu, né, e se consolidou às margens do rio Ganges, né. Nessa tradição religiosa, o hinduísmo, tudo que existe tem a sua função. Até mesmo os resíduos produzidos pelo ser humano, né, e o esterco da vaca, o animal sagrado para os hindus, né? Então, podemos até dizer, até traz esse relato no livro, a Índia, né, ela deixou de ser uma sociedade agrária, né, tornando-se uma das economias mais que crescem no mundo. Com isso, aumentou também a produção de resíduos e a poluição, né? Os hinduístas sabem que a natureza está sendo, digamos, desrespeitada, né? E não só os hindus, mas também como toda a população mundial sabe disso, né? Que a natureza vem sendo bastante aí desrespeitada pela ação do homem, né? A gente tem que, quanto mais programas fazer de preservação, isso vai ajudar melhor a nossa vida, né? E a vida de quem for vindo depois da gente. Então, os hindus sabem que a natureza está sendo bastante desrespeitada e que o rio Ganges, né, o rio sagrado para eles, né, ele parece, né, agonizar com tanto lixo e poluição. Então, se você acompanhar lá no seu livro, na página 16, você vai ler essa reflexão e essa imagem que está aparecendo aqui. E até pede lá, né, uma reflexão fazer, né, em que medida o desenvolvimento desenfreado da economia conflita com a experiência religiosa dos hindus, né? Será que a gente consegue pesquisar e entender sobre isso? E daí trazendo então uma reflexão sobre essa pergunta que diz ali, desse conflito, né, sobre essa experiência, que conflita a experiência religiosa dos hindus, né, com essa medida de desenvolvimento desenfreado da economia, né, onde tudo cresce, gera mais poluição, fazendo então que, tendo essa visão de que lá no rio tudo absorve, né, não se sustenta mais, né, pois o rio, o Ganges, né, que é o rio sagrado para o hinduísmo, ele está então com essas atitudes agonizando, né, com o lixo que depositam nele, né, e mesmo estando tão poluído, ainda é usado para os hindus, né, e seus rituais sagrados. Então a gente vê agora, observa pelo respeito, né, o rio Ganges, que é um rio sagrado para os hinduístas, para os hindus, e mesmo com tanta poluição, tanta coisa, né, que acontece com o rio, que está lá morrendo, agonizando, pedindo socorro, ainda é um espaço sagrado. E finalizando então este capítulo, né, na página 17, né, a gente observa que conversamos, né, conhecemos sobre experiências religiosas de algumas tradições, né, que existem pelo mundo, né, e também nos levou a refletir, né, sobre elas e compreender essa relação da vida cotidiana dos seus seguidores, né, e que uma delas, que está quase que em todas, é a experiência fraterna do amor, né, ainda que exista uma grande contradição entre o ideal de amor fraterno e a realidade, né, a gente às vezes tem que instigar nossa mente a pensar sobre isso, né? O que eu posso fazer por amor? Para quem eu devo fazer as coisas por amor, né? Mas será que a realidade ela pede que eu faça as coisas com amor? Para quê? Vai adiantar para alguma coisa? Se alguém vai estragar, né? Vai derrubar tudo aquilo que eu estou construindo? Não sei. Então convido vocês também a fazerem, né, aquela atividade da página 17 que diz assim: considerando a imagem, né, essa foto está aparecendo aqui na tela para vocês e também lá no livro, considerando a charge, né, essa foto aqui é uma charge, ali tem um mapa do Brasil, escrito Brasil, de um lado ali cidade, do outro, digamos, periferia, né? Então, considerando essa charge, relacione o ideal de amor fraterno com a realidade brasileira, né? Então aí cada um vai tirar suas conclusões, pesquisem, né? Façam com calma, deixem registrado lá no livro. Quem não tiver, registra no seu caderno e a gente depois vai, com certeza, estar tendo essa retomada desses assuntos em sala de aula, ok? Então, depois de resolver isso, agora eu convido vocês para a gente passar para um próximo capítulo,
na nossa página 18 e 19 do livro, já traz um novo capítulo, né? Falando sobre o quê? As linguagens do mistério, né? Geralmente quando falamos sobre mistério já pensamos algo que segredo, olha, tal pessoa está fazendo mistério, né? Tá de repente guardando um segredo, né? Algo também que seja para decifrar. O que será que mistério é esse, né? Vamos decifrar isso aí. Enfim, então no livro também traz essa abordagem, né? Ali com a foto, ali até parece ter um menino com velas na mão, né? E que frase bonita que diz ali, ó: a coisa mais bela que o homem pode experimentar é o mistério. É esta a emoção fundamental que está na raiz de toda a ciência e toda a arte, né? Então, ali no livro O Pensamento Vivo de Einstein, né? Então o pensamento que traz pra gente lá na página 19, né? E a gente observando a experiência do mistério, a depender do modo como nós posicionamos diante da vida e dos fenômenos que ocorrem a todo instante. Tudo está envolto em mistério, desde o crescimento de uma flor até o conhecimento da existência de bilhões de galáxias, né? E todos esses fenômenos são possíveis, eles acontecem efetivamente, mas ao mesmo tempo podem parecer um grande mistério, aquilo que se pode perceber com os sentidos que está além deles, né? Então essa reflexão traz para a gente na página 19. Eu pergunto, né, para vocês alunos que estão assistindo essa aulinha, o que é mistério para você? Como você define mistério, né? Qual é a relação entre mistério e religião? É onde a gente quer chegar, né? E o que você entende por aquilo que se pode perceber com os sentidos e o que está além deles? Então, faça essa reflexão você, né? Página 20 do nosso livro, adentrando já esse capítulo que começamos, diz assim: mistério, mito e símbolo, o universo e o transcendente. A palavra mistério tem origem na língua grega, né, com o termo mistério, que etimologicamente falando significa, né, calar-se, fechar os olhos. Para nossos estudos, vamos considerar que o mistério é o campo oportuno para transpor nossos limites na busca pelo transcendente, né, o ser superior. Cada experiência religiosa apresenta seu modo e a forma como nos relacionamos com o mistério. De maneira geral, e ele é revelado ou se torna compreensível por meio dos símbolos e dos mitos. Símbolos esses que a gente vê nessa figura aqui na imagem aparecendo, né? E também lá no livro na página 20, que são o que? A figura de indígenas da etnia Waujá, né? Ornamentam troncos de árvores, né? Para a cerimônia do Quarup, que celebra a memória dos mortos. Isso acontece lá no Parque Nacional do Xingu, no Mato Grosso, onde eles vivem. Ainda também os símbolos criados pelos seres humanos, falando agora um pouco sobre símbolo, tornaram-se expressões de religiosidade, pois as palavras não são suficientes para descrever o descritível, o mistério. Esses símbolos religiosos, né, foram e continuam sendo expressos em pinturas, construções, esculturas, túmulos, entre outras criações humanas, né? Também nas tradições indígenas, os mitos cosmogênicos, né, mostram o mistério da origem e organização do mundo e seus diversos significados, cumprindo o papel de possibilitar às pessoas atingir uma compreensão geral do universo. Cosmogênico está ligado e relativo à cosmogonia, né? Conjunto de teorias sobre a origem e a formação do mundo e dos seres, né? Presentes nos mitos religiosos, né? Em algumas tradições, as relações entre os seres humanos e os demais seres, espíritos, animais, elementos da natureza e divindades, né? São sua própria essência e seu próprio mistério. Para alguns povos indígenas, o mistério sagrado é vivido de um modo que desfaz a ideia de que o ser humano é um estágio evoluído dos animais. Então cada tradição aí, né, no caso das indígenas, um pensamento aí falando um pouco sobre mito, sobre símbolo. E eu convido você então, que é acompanhando a página 21, a responder a pergunta que lá faz, né? Que diz assim: elabore uma frase que sintetize o que você compreendeu sobre a relação entre mito, símbolo e mistério, né? Cabe a você também pesquisar um pouco, né? Fazer uma releitura na página 20, né? Fazer pesquisas, e você pode automaticamente, né, responder no seu livro, ou você não está com o seu livro, pode escrever numa folha no caderno, deixar na pastinha e depois vai apresentando para o professor quando voltarmos lá para nossas aulas presenciais, certo? E dando continuidade na página 21, ela diz assim: ser humano,
social e religioso. No relato da criação das tradições religiosas, que diz lá pra gente, né, judaica e cristã, o ser humano é visto como imagem e semelhança de Deus. No budismo, ele é uma forma de vida independente e de outras formas de vida. Para os povos tupis-guaranis, o ser humano é composto dos elementos mineral, vegetal e animal, e por isso mesmo também interdepende deles. No candomblé, o ser humano é compreendido como descendente de um orixá, né, herdando dele suas características, seus defeitos e suas qualidades. No entanto, para além do conceito do ser humano, as tradições religiosas apresentam visões de mundo e da sociedade muito diversas, né? Algumas, como a tradição hindu, têm como fundamento a experiência mística, né? Vimos sobre o hinduísmo lá no capítulo anterior. E então vamos finalizar, né, essa aula hoje, respondendo lá da perguntinha da página 21, que você pode, né, explicite o papel do elemento religioso nas sociedades humanas, né? Então aí você vai dar a sua visão, né, sobre o papel, digamos, das religiões, da religiosidade hoje em nossa sociedade. Tá bom? Galerinha, um beijão para vocês, até a próxima aula, né? Façam as atividades. O professor está colocando aí embaixo as páginas do livro que a gente trabalhou, as perguntas, né? Responde direto no livro. Se quiser, pode responder numa folha, né? E deixar na pastinha guardada e apresentar. Mas se você já tem o livro, responde lá pra gente, já fica registrado no seu próprio livro. Tá bom? E antes ainda de encerrar esta videoaula, convido a vocês, já que falamos do cristianismo, que vivemos há semanas atrás, a época pascal, né? A Páscoa, a celebração, a ressurreição de Nosso Senhor Jesus. E falando sobre universo, transcendente, né? Mistério, mito, convido vocês a assistir esse pequeno vídeo sobre a aparição de Jesus, assim que ele ressuscitou e teve o seu discípulo Tomé, que não acreditou. Então Jesus aparece a ele. Vamos conferir então essa reação de Tomé no vídeo. Convido vocês a assistir com atenção, né? E meditar também sobre isso tudo que a gente conversou nessa aulinha. Tá bom? Vamos assistir o vídeo com atenção aí, falando um pouco também essa questão dos mistérios, né? O transcendente, né? O universo, mitos e símbolos. Tá bom? Então, assistindo o vídeo, deixo vocês à vontade para fazer suas próprias reflexões. Nós vimos o Senhor. Se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos e não puser o dedo no lugar dos cravos e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma eu crerei. Paz seja convosco. Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. E chega a tua mão e põe-na no meu lado. E não sejas incrédulo, mas crente. Senhor meu e Deus meu. Tomé, porque me viste, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram.
Então, pessoal, valeu. Bons estudos para vocês. Uma ótima semana, tá bom? Tchau, tchau. Beijão, galerinha.